edições de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 13 horas e também a partir das 15 para 7 da noite, com muita fofoca do mundo dos famosos, né? Muita fofoca, muita notícia, muita conversa aqui, muito É diálogo, né? verdade? Entre a gente e com vocês, porque assim, Sim. além das lives, tem os cortes, e aí vocês vão mandando aí nos comentários, né, o que vocês acham, né, das notícias. A gente tá sempre aqui numa comunidade, né? É verdade, comunidade alvivaça, sempre pra trazer muita informação pra você. Olha, vamos girando então o nosso papo da fofoca, Gui. Agora, a gente fala a respeito de uma polêmica, né? Mais uma polêmica do caso Xuxa Meneghel. Por quê? Tem uma grande atriz que ficou super conhecida como Paquita. Inclusive, ela tá no ar agora, né? Pelo SBT, naquela novela Infância de Romeu e Romeu Julieta. e Julieta. A gente tá falando de Bianca Rinaldi. Bianca Rinaldi, ela fez uma revelação a respeito de Marlene Matos. Como ela foi Paquita, ela tem propriedade para falar sobre a relação da Marlene com a Xuxa. E também a relação de Xuxa, ou melhor, de Marlene com as Paquitas. Por quê? A Marlene sempre foi muito sisuda, diziam, né? Com as Paquitas, era muito... cobrava bastante. E aí a Bianca Rinaldi, então, falou, ela elogiou a Xuxa, né? Pela coragem que ela teve em falar sobre a relação dela com a Marlene no documentário, que inclusive ganha mais um episódio amanhã, hein? Episódio polêmico do reencontro de Xuxa e Marlene Matos. E olha só, Bianca Rinaldi, ela contou que na época de Paquita, abre aspas, todo mundo sofria bullying, fecha aspas, de alguma forma, mas ela garante que a Xuxa era a mais afetada, né? A Xuxa, ela era a mais afetada em tudo ali, afinal ela era a estrela do programa, né? Abre aspas. Ali todo mundo passou por muitas coisas, mas ninguém passou mais que a Xuxa, que é quem convivia com ela, Marlene Matos, 24 horas, estava à frente de tudo. O bullying, as broncas aconteciam pra todo mundo, mas a Xuxa sofria muito mais, porque ela era o carro-chefe. A Marlene estava ali por ela, disse a Bianca Rinaldi em entrevista à revista Quem. Ela fala ainda, né, que tá acompanhando esse documentário, elogiou o fato da Xuxa revelar que antes as coisas não eram como as pessoas de casa viam, né? Os bastidores, eles eram diferentes, era uma vida muito mais conturbada, era uma relação mais conturbada com a Marlene Matos. E aí a Bianca diz ainda, abre aspas, é muita coragem dela e muita disponibilidade com o outro de expor tudo realmente para um bem maior. Eu bato palmas. É gostoso relembrar, né, o show da Xuxa, ver as cenas ali, os momentos onde elas estavam, né, em frente a 100 mil pessoas em um estádio, relembrou a Bianca Rinaldi, mas tem o ônus e o bônus, né? Ela fala a respeito dessa relação, como a Xuxa era tratada, como as próprias Paquitas eram tratadas. Então ela garante, afirma ali que era sim uma relação muito conturbada entre Xuxa e Marlene Matos e que isso respingava nas Paquitas também, mas a maior, né, prejudicada, a pessoa que mais sofria com isso era a própria Xuxa, né, Gui? Sim, sim. Eu até mandei para a produção um videozinho, aquele que eu cheguei a comentar aqui, eu não lembro se foi ontem ou se foi na segunda-feira, sobre um documentário de 2018, feito de forma independente, sobre a turma da Xuxa ali, né, as Paquitas, as Irmãs Metralhas também, né, os artistas que participavam, falando sobre como que era esse ambiente. E aí eles resgatam um pouquinho como que era um pouquinho essa coisa que a Bianca Rinaldi fala, na voz da Andréia Faria, né? A Que, Andrea Sorvetão. a Sorvetão, Andréia Sorvetão, que ela fala que realmente, assim, era bullying, era na rédea curta, era, assim, de uma maneira, assim, assediando mesmo, né, as pessoas. Eu cheguei a mandar que a gente não vai, acho que a gente não vai ter exatamente o minuto exato, mas ela fala, né, que houve uma briga, que ela estava doente, né, na realidade, e que teria um show das Paquitas, né, que elas iriam fazer,
E a Marlene Eu ligou acho na que a casa da gente Sorvetão. tem diretor, o trecho que a Sorvetão fala isso. Posiciona aí. Vamos ouvir, tá no ponto já. Vamos ouvir então. Tinha um show com as Paquitas em Juiz de Fora. E nesse dia eu acordei passando muito mal. Eu tava com muita cólica, eu vomitava. Eu tava passando muito mal em casa. Mas minha mãe ligou pra produtora, que na época estava acompanhando as Paquitas, que tinha a equipe que acompanhava as Paquitas, e falou assim, olha, eu tô com um problema aqui com a Andréia. Ela tá passando muito mal, eu não tenho como levá-la pra viajar, eu tenho que levá-la no médico. Num certo momento, o telefone toca na minha... Acho que ali uma palavra da produtora, que na época estava acompanhando as Paquitas, que tinha a equipe que acompanhava as Paquitas, e falou assim, olha, eu tô com um problema aqui com a Andréia. Ela tá passando muito mal, eu não tenho como levá-la pra viajar, eu tenho que levá-la no médico. Num certo momento, o telefone toca na minha casa e era a Marlene do mesmo jeito. Eita. Me esculachando, não perguntou como eu tava, não perguntou nada, não perguntou o que era, nem nada. Me esculachando, falando quem eu pensava que era, porque eu tinha um compromisso, eu tinha que cumprir, porque tinha show com as Paquitas, não sei o que, eu tinha que ir. E eu não tinha condições mesmo, eu tava passando muito mal. Ela até se emociona, né, falando desse relato, que ela tava passando muito mal. A gente chegou a comentar isso aqui no nosso programa. E isso acaba sendo confirmado muito pelo que a Bianca Rinaldi falou, né? Afinal, as duas foram Paquitas. As duas tiveram, não me lembro se foi na mesma geração, mas se eu não estiver enganado, sim. Né? Foi uma antes, outra depois, né? A Sorvetão, acho que ela deve ter Veio ficado primeiro, um né? mês, 2 meses, saiu, aí a Bianca entrou, porque a Bianca Sim. também, ela foi anunciada, né, como a Paquita Paulista, né, e todas eram verdade. cariocas, né, e aí foi isso. Mas a informação que eu queria trazer, inclusive, né, ainda né, dando, né, continuidade com esse depoimento da Bianca, né, falando que foi de muita coragem, né, a Xuxa reencontrar a Marlene e tocar nessas feridas, né, porque foram 18 anos juntas. Esse trecho que a gente ouviu da Andréia comentando, né, sobre essa briga que ela teve com a Marlene, a saída do grupo das Paquitas, a Xuxa, apesar da Xuxa e a Sorvetão não estarem conversando, estarem afastadas por motivos políticos, e a gente entende isso, a Xuxa viu esse trecho nas redes sociais, no Instagram, e aí ela fez um comentário, eu até selecionei aqui, ele diz assim, não sabia que tinha sido assim, a Marlene me disse que era por outra coisa, porque queria tentar a carreira solo, mais uma mentira. Sinto muito por todos os absurdos que as Paquitas e outras meninas passaram. Me desculpem, sinto muito. Vai um pouquinho de encontro com aquilo, né, que a Bianca, né, falou e que o Daniel trouxe pra gente, de que quem acabava sendo ali o escudo, né, a cara, né, onde que a vidraça, né, quem acabava, né, levando sempre, né, as pedradas era a Xuxa, mas as meninas também acabaram sofrendo muito ali na mão, né, da Marlene. É claro, né, é aquilo lá que a gente sempre fala, né, anos 80, uma mulher diretora num mundo ali, né, empresarial, rodeado por homens, mas será que precisava cometer tantos abusos, tanta violência psicológica, né? A que custo, né, que isso que se consegue isso, Uhum. né? Hoje, né, a Bianca é uma excelente atriz, né, premiada, reconhecida, mas será que precisava passar por tudo isso, né, para conseguir construir a carreira que ela construiu? Fica o questionamento. É verdade, né? É uma história muito complicada. Cada dia parece que quanto mais a gente mexe, mais fede, né, Gui? E essa história vai ganhando um movimento muito grande. É o que eu falei antes e eu volto a endossar aqui. Era um tema que estava muito bem enterrado. Eu acho que a Marlene conseguiu botar uma pá de cal em cima disso durante esses 19 anos. A gente via as alfinetadas da Xuxa, mas não tanto quanto hoje, né? Não, a verdade não veio tão rápido assim, ela demorou. E hoje, mostrando os bastidores, né, os depoimentos, os vídeos, a gente consegue ver que tem alguma coisa de errado. Porque não simplesmente foi uma pessoa falando. A gente teve a Bárbara Borges, a Bárbara Borges não, Bárbara Borges, não é? Ex-Fazenda? Foi, né?
Bárbara Borges, é que Bárbara eu tava sem Borges. microfone. A Bárbara Borges mesmo, campeã da Fazenda, Ela que falou. defendeu, Sim, né? ela não defendeu. Ela disse que ela não teve nenhum problema, né? Mas a Xuxa não gostou muito dessa declaração. Mas a grande maioria das paquitas, elas endossam esse comportamento da Marlene. Então alguma coisa tá errada, né? Porque por um lado a gente tem pessoas que trabalharam com Marlene depois da Xuxa, falando que foi um relacionamento um pouco mais amigável, e agora a gente vê as paquitas, a gente vê a própria Xuxa, a gente vê esses depoimentos um pouco mais contundentes, né? E no período antes, durante ali a parceria entre Marlene e Xuxa, na verdade. Então, tá virando uma situação complicada. Quanto mais mexe, mais fede. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E uma das pessoas que foi citada, né, brevemente no documentário, foi justamente a Adriane Galisteu. Muito brevemente no documentário. Por quê?